Deus ainda não nos jubilou. Eu tenho a alegria de ser pastor emérito da Igreja Presbiteriana Central de Volta Redonda e tomo conta de uma congregação na cidade vizinha de Volta Redonda chamada Pinheiral. E lá nós estamos dirigindo uma congregação e Deus continua nos abençoando. Eu tive um problema sério de voz durante alguns meses, mas nunca deixei de pregar um domingo sequer, apesar de recomendação médica ao contrário, e às vezes atrapalha um pouquinho, mas quando a gente começa a falar, vai melhorando, geralmente aos poucos. Os irmãos já viram como acontece com o carro velho, né? No princípio rateia um pouco, né? Mas depois acaba queimando, né? Então não tem problema, nós esperamos com a graça de Deus continuar. Com uma feliz coincidência, o reverendo Guilherme dizia Jesuscidência, né? O texto que nós escolhemos para a nossa reflexão desta noite foi lido na liturgia do culto dessa noite. Está em Efésios capítulo 1, nós leremos do versículo 1 ao versículo 14, mesmo que já tenhamos lido esse texto, vamos lê-lo novamente. Vamos nos colocar de pé para esta leitura da palavra de Deus. Efésios capítulo 1, de 1 a 14. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Que o Senhor nos abençoe. Oremos. Deus amado, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos porque o Espírito Santo inspirou o apóstolo Paulo para que escrevesse essas palavras para o nosso ensino e conforto. E agora nós pedimos que o mesmo Espírito exerça o seu ministério da iluminação, iluminando o nosso entendimento, a nossa compreensão, o nosso coração, de tal modo que nós possamos receber e aplicar na nossa vida as lições preciosas que esta passagem nos oferece. Dá-nos a tua bênção, a tua direção, o teu auxílio. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. Meus amados irmãos, esta epístola aos Efésios foi escrita mais ou menos no ano 61 da era cristã. E ao lado de Filipenses, Colossenses e Filemão, são denominadas epístolas da prisão, porque foram escritas todas elas
durante a prisão do apóstolo Paulo na cidade de Roma. O apóstolo Paulo escreveu esta carta para várias igrejas situadas na Ásia Menor, entre as quais a cidade de Éfeso, ou a igreja de Éfeso, era o centro regional. É interessante que esta é a única carta escrita pelo apóstolo Paulo sem a intenção de corrigir problemas existentes na igreja. Em todas as outras epístolas, o apóstolo Paulo está tratando de problemas doutrinários ou éticos existentes nas igrejas. E por isso o apóstolo Paulo fala nesta epístola sobre as características que Deus planejou para a sua igreja, em vez de corrigir erros da igreja. E como resultado, esta epístola aos Efésios é considerada como a joia mais preciosa do pensamento de Paulo. E é também considerada como ponto alto da doutrina da igreja e da vida cristã. E o tema desta carta é: Deus tem um plano maravilhoso, unir todos os homens da terra em Cristo através da igreja. Qualquer pessoa que leia cuidadosamente a epístola aos Efésios descobre que ela tem duas divisões. Os 3 primeiros capítulos tratam da doutrina, do grande e glorioso plano de Deus, ou seja, a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os 3 últimos capítulos da epístola tratam da aplicação dessa doutrina na vida prática. Ensina como o cristão, individual ou coletivamente, deve agir, deve proceder. Se a primeira parte é doutrinária, a segunda é prática. Ensina como nós devemos, como crentes em Jesus Cristo, eleitos de Deus, como nós devemos proceder. É interessante que o apóstolo Paulo, meus amados, ele tinha o costume de primeiro explicar as verdades de Deus e depois aplicar estas verdades à vida dos seus ouvintes. Isso é interessante, um excelente modelo para nós que pregamos também a palavra de Deus, que pregamos o Evangelho. Vamos, meus amados irmãos, ver detalhadamente alguns ensinos que nós encontramos nesta epístola, nesse capítulo. Os irmãos devem permanecer com as suas Bíblias abertas no texto. Paulo começa, meus amados irmãos, esta carta declarando-se como apóstolo, um servo escolhido e ordenado pelo mestre para uma tarefa especial. Por isso, tudo o que o apóstolo Paulo diz tem a autoridade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele não se constituiu apóstolo por si mesmo, por vontade própria, como acontece com muitos apóstolos, entre aspas, na atualidade. Aqueles que a si mesmos se denominam apóstolos ou que um grupo resolve chamá-los como tal. Então isso não acontece com o apóstolo Paulo. E ele envia saudação para os santos e fiéis em Cristo. Essas palavras são significativas. A palavra santos refere-se exatamente à nossa posição, à nossa posição como crentes em Jesus Cristo, que já pertencemos a Deus. E esse mesmo Deus que nos capacita a viver em comunhão com Ele nesta vida cheia de turbulência e de tentações. A palavra fiéis, que Paulo usa por sua vez, faz referência exatamente ao nosso comprometimento com o nosso Salvador, com o nosso Senhor. Somos realmente servos do Senhor, para fazer a sua santa e perfeita vontade. A saudação que ele usa, graça e paz, era usada no tradicional grego e hebraico como umas simples saudações, assim como vai, como está, na nossa maneira de cumprimentar os outros. Mas essas duas palavras são também palavras-chave do Evangelho. Porque graça significa exatamente o dom de Deus dado ao homem na salvação. Nós somos salvos pela graça.
sem que demos nada em troca da nossa salvação. Por sua vez, paz inclui tudo aquilo, todo o bem-estar, toda a bênção da vida espiritual, que é um resultado exatamente do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os versículos 3 a 14 compõem um longo trecho. Parece que Paulo, de um só fôlego, ele não pode parar, descrevendo o maravilhoso e glorioso plano traçado por Deus, que é fazer do homem possessão dele, em comunidade com ele e também com os outros irmãos em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo nos chama 4 vezes para, juntos com ele, louvarmos a Deus em exultação da sua graça gloriosa. Nós vamos ver a seguir 7 motivos que o apóstolo Paulo nos dá aqui para que nós louvemos a Deus. Primeiro está no versículo 3, na sua segunda parte, versículo B, onde ele diz: Deus nos tem dado toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então esta é a primeira grande razão. Essas bênçãos espirituais são exatamente os atos de Deus que resultam em bem-estar da nossa vida espiritual, da nossa vida cristã, da nossa vida de comunhão com Ele. Elas significam o dom da salvação. Nós somos salvos, não há mais nenhuma condenação sobre nós. Nós temos, por isso, esperança, e temos também a presença, a habitação do Espírito Santo e a paz em nossos corações. Temos também o conforto quando nós precisamos dele, temos o estímulo quando nós precisamos fazer uma tarefa, e ele nos tem concedido, nos tem dado tudo quanto nós precisamos para a nossa vida cristã, conforme o apóstolo Pedro também nos ensina na sua primeira epístola, capítulo 1, versos 3 e 4, onde ele escreve: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais têm sido doadas as suas promessas, as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então o apóstolo Pedro nos ensina a respeito destas bênçãos espirituais que nós recebemos em Cristo Jesus. E ele afirma que essas bênçãos provêm dos lugares, estamos nos lugares celestiais. O que é que significa isso? Significa que essas bênçãos vêm diretamente de Deus. E por virem diretamente dele, elas não podem nunca ser mudadas. Deus não oferece mudança, nele não há mudança e nem sombra de variação, e não importa a situação, as condições em que nos encontremos aqui neste mundo, aqui na terra, as bênçãos de Deus nunca são mudadas, elas são permanentes. Nós jamais somos esquecidos, mesmo quando passamos por tribulações, porque Deus nunca muda, nem esquece de agir para o nosso bem, para o bem daqueles que temem o seu nome, para o bem do seu povo. Então, são bênçãos espirituais que nós recebemos do Senhor e pelas quais nós somos convidados a louvar o nosso Deus. A outra afirmação de Paulo está no versículo 7, no versículo 5, aliás, 4 e 5. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele. Então Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Meus amados, haveria um motivo maior do que este para que a nossa vida fosse um intenso e glorioso hino de louvor a Deus? Certamente que não. A nossa escolha para ser um povo de Deus tem base na eternidade.
Deus decidiu lá na eternidade nos trazer para o exultante relacionamento da sua família através de nosso Senhor Jesus Cristo. E uma vez que nós fomos escolhidos, somos também especiais. E por isso nós temos também tarefas especiais e responsabilidades que são, conforme diz a palavra de Deus, andarmos em amor diante de Deus, andarmos em santidade e sermos irrepreensíveis. Essa doutrina não encoraja ninguém a uma vida relaxada, a uma vida displicente, a uma vida de desobediência. Ao contrário, ela produz em nós aquele sentimento de uma vida que agrade o nosso Deus, uma vida que seja consoante à sua santa e boa vontade. E essa escolha, ela não é motivo de orgulho, porque nós nada fizemos para merecê-la. Eu às vezes fico pensando, por que Deus me escolheu? Não havia nada em mim que pudesse motivá-lo a fazê-lo, mas puramente por sua graça, por sua misericórdia, Ele o fez. Então a nossa eleição, meus amados, é antes de tudo um convite para que nós louvemos o nosso Deus com humildade e com alegria. No versículo 5 nós temos uma outra razão muito forte apresentada pelo apóstolo Paulo, e nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, esse versículo diz que Deus nos adotou como parte da sua família. Se não fosse a misericórdia de Deus, esse amor eterno de Deus, essa eleição divina, o que seria de nós? Nós estaríamos para sempre perdidos. Deus estaria simplesmente sendo justo em nos condenar, mas Ele nos amou. E agora nós temos uma nova posição na vida. Nós somos filhos de Deus, pertencemos à família de Deus. Conforme diz o apóstolo João, a todos quantos nos receberam, deu-nos o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então é um nascimento espiritual. E como filhos de Deus, como membros da sua família, nós também somos herdeiros e co-herdeiros juntamente com Cristo. Então nós temos, meus amados irmãos, como membros da família de Deus, privilégios especiais que nenhuma outra pessoa estranha à graça de Deus tem. Nós temos privilégios especiais. No versos 7 e 8, o apóstolo Paulo apresenta outro motivo. Diz ele aqui, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Deus nos redimiu. O que significa redimir? Redimir significa ser liberto de uma penalidade, ser livre de uma situação difícil. O exemplo clássico que nós teríamos de redenção é o de um escravo que é comprado por alguém, por um homem misericordioso, com a única intenção de colocá-lo em liberdade. Conta-se que um juiz, certa vez, tinha diante de si no tribunal, reconheceu diante de si no tribunal um velho conhecido e colega de infância. E ele tinha que aplicar uma penalidade àquele acusado, ou uma multa, ou então uma prisão de alguns meses. Ele fez o seguinte, ele pagou a multa daquele condenado e depois levou para um café num dos bares da cidade. Este é um exemplo, meus amados irmãos, de redenção. Nós éramos pecadores, culpados, devedores insolventes, mas o Senhor fez cair sobre Jesus a nossa condenação e Ele nos redimiu. Nós temos a redenção nele, no seu sangue. É outra bênção que nós não podemos de maneira alguma esquecer, e nós temos que sempre louvar a Deus por ela constantemente e sempre. Um exemplo desta libertação também nós podemos ver em Israel, que foi libertado do cativeiro do Egito.
E aqui nesses versículos que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo está dizendo que Deus nos livrou da penalidade dos nossos pecados. Quer dizer que Ele perdoa os nossos pecados, lança fora e os bane em vez de relembrá-los. Se Deus levasse em conta os nossos pecados, quem subsistiria? É a pergunta do salmista. No entanto, Ele nos oferece completa libertação, completo perdão. Nos versículos 9 e 10, nós temos desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Meus amados, Deus nos confia o seu propósito para este mundo. Deus deixa claro para o seu povo a grande finalidade do seu propósito de harmonizar o mundo dos anjos e dos homens, abalados e quebrantados, e trazê-los todos sob o senhorio de Jesus Cristo, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai, conforme Filipenses 2, 10 e 11. Isso mostra, meus amados irmãos, que nós temos um compromisso muito grande, como servos do Senhor, de proclamar a sua palavra, proclamar o Evangelho. A solução não está em Brasília, a solução não está em Washington, a solução está nas mãos do nosso Deus, de todos os problemas que afligem a humanidade. E nós temos que buscar o Senhor, pregar o Evangelho, Evangelho verdadeiro, Evangelho genuíno, Evangelho que trata do problema real do homem e da sua necessidade de conversão e de volta para Deus. No versículo 11, vemos que Deus nos fez seu povo especial. Fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua santa vontade. Então Deus deixa claro aqui o propósito para o seu povo, a grande finalidade do seu povo, de harmonizar o mundo dos anjos e dos homens, abalados, quebrantados, trazer sobre Jesus. E Ele fez de nós povo especial, conforme diz o versículo 11 do texto. Nós somos um povo especial, Deus nos fez este povo especial, nós somos a herança de Deus, somos esse povo especial, porque a porção do seu povo, diz a palavra de Deus, Jacó é a parte da sua herança. Então hoje nós somos o Israel de Deus, e Deus tem prazer em nós. Ele nos amou tão maravilhosamente que nos motiva a louvá-lo cada vez mais e mais na nossa vida, a cada momento da nossa existência. Finalmente, nos versículos 13 e 14, nós temos esta bênção maravilhosa que está à nossa disposição, a nosso favor. Ele nos dá o Espírito Santo como um antegozo do futuro. O apóstolo Paulo descreve aqui o Espírito Santo como um depósito que Deus nos dá agora, garantindo que Ele efetuará o pagamento total. É como algo que é colocado em nós como garantia de que todas as bênçãos, todas as promessas do Evangelho serão cumpridas finalmente. Eu fui bancário e trabalhei durante algum tempo na seção de penhores de um banco estatal, e fiz muitos contratos de empréstimos, e geralmente a pessoa que precisava de algum recurso financeiro fazia penhores e colocava sempre como garantia de que no final do contrato pagaria a sua conta algum objeto de valor, alguma coisa valorosa, às vezes a sua própria propriedade. Então é algo semelhante que acontece conosco. O Espírito Santo está em nós, habitando em nós, mostrando essa garantia
de que o pagamento total será efetuado. Nós teremos todas as alegrias de comunhão eterna com Ele no céu, ao completar o seu plano maravilhoso para as nossas vidas. Então, meus amados, a presença do Espírito Santo nas nossas vidas é um dom muito prático de Deus. Através deste dom, Deus nos dá alegria, nos ajuda a entender a palavra de Deus, nos ajuda a orar, nem oramos como devemos, mas Ele intercede por nós, diz a palavra, com gemidos inexprimíveis, e Ele facilita a nossa comunhão com os outros irmãos. E essas são provas, meus amados irmãos, claras, da presença de que Deus cumprirá com todas as promessas do futuro. E é por isso que Paulo nos convida a louvar a Deus e nos dá essas boas razões para nos ajudar a louvá-lo melhor no nosso culto, na nossa adoração. Porque Deus tem nos dado todas as bênçãos espirituais. Elas incluem todas aquelas dádivas que procedem do nosso Pai Celestial, a segurança da nossa salvação, o sustento da nossa fé, a perseverança que temos por causa da sua graça, ao fato de que Ele nos acolheu antes de todas as coisas, antes da fundação do mundo, nos adotando como parte da sua família, nos redimindo de nossos pecados, de nossa culpa, confiando a nós o seu propósito para este mundo, fazendo-nos seus embaixadores, fazendo de nós um povo especial e nos dando o seu Espírito Santo agora como garantia ou como antegozo do futuro. Quantas bênçãos, meus amados irmãos! Nós temos adorado o nosso Deus sinceramente, temos na nossa vida considerado todas estas bênçãos com as quais o Senhor nos tem abençoado, temos realmente dado valor à bênção da nossa salvação. Quando nós adoramos a Deus, nós o fazemos contritamente, pensando em tudo isso que Deus fez por nós. É o que o apóstolo Paulo nos convida a considerar quando adoramos o nosso Deus, quando louvamos o nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe, meus amados irmãos, para que nós possamos, em cada momento da nossa vida, nos alegrarmos com todas estas bênçãos que envolvem a bênção maior da salvação das nossas almas. Que o Senhor nos abençoe, fortalecendo sempre a nossa fé. Em nome de Jesus, amém. Amém.